decidi que eu não ia parar com a amamentação. Isso foi um dos maiores fatores de, tipo, ela não se alimentar tão bem. E isso foi um pouco cansativo. Então a gente fez isso, eu e o Leandro, a gente percebeu esse momento, a gente tirou um pouco o pé. Oi gente, começando mais um vídeo pra vocês. Já deixa um joinha aqui no vídeo e se inscreve no canal. Bom, eu decidi fazer esse vídeo porque eu recebo algumas perguntas, até pessoalmente, mas direct, mensagem, perguntando assim: como que foi a experiência de viajar com a Gigi? Foi legal? Superou suas expectativas? Não. Eu acho que também tem muito essa questão da nossa expectativa e de como tudo pode acontecer e tal. Depende de onde a gente coloca na nossa expectativa que vai dizer se aquilo foi bom ou se não foi. Eu fiz um vídeo contando pra vocês dicas de viajar com uma criança, um bebê, pra Orlando, pra Disney, até pra alguns tipos de viagem pros Estados Unidos, de modo geral. Então assim, tem algumas dicas que são mais genéricas pra viagens, mas tem outras dicas que são mais focadas realmente na Disney, nos parques e tudo mais, em Orlando especificamente. Mas, lá eu tô contando dicas, o que me ajudou, o que foi bom, mas eu não passei muito de como que foi essa experiência pra mim. Então, se vocês quiserem ver as dicas, link tá aí. E se vocês quiserem acompanhar a viagem como um todo, teve o reality, que foram 20 episódios durante toda essa viagem, que durou uns 30 dias de viagem. E a playlist do reality tá aqui embaixo. São 10 episódios no meu canal, 10 episódios no canal da Nina. Mas se você for pela playlist, você consegue ver a ordem certinha pra não se embaranar ali nos episódios. E aí você consegue acompanhar como foi tudo, toda a experiência. Mas agora nesse vídeo eu vou contar o que eu achei, quais eram as minhas expectativas. Foi bom de acordo com as minhas expectativas? Superou, não superou? Como que foi? Enfim, perrengues e coisas do tipo. Então eu vou dar meio que esse relato como mãe de primeira viagem, viajando com uma criança de 1 ano e pouco pra Disney. Primeiramente, Fabi, por que você fez uma viagem pra Disney com uma criança de 1 ano e pouco? Porque assim, gente, eu amo a Disney, tá? Eu amo a Disney, já viajei pra lá diversas vezes e quero continuar viajando, não todo ano, como já fiz uma época. Quero dar intervalos maiores, até por ter uma criança agora, mas também porque eu quero fazer outros destinos. Mas eu tava há mais de 3 anos sem ir pra lá, por conta de pandemia, gravidez, Gigi nasceu e tudo mais. Então fazia 3 anos, a última vez que eu fui foi em janeiro de 2020. Então eu já tava com saudade de ir pra lá, saudade de viajar internacionalmente de modo geral. E saudade de ir pra lá porque eu gosto, porque é um clima gostoso, porque eu gosto de Disney e porque eu também tenho alguns amigos por lá. Então por várias questões. Também por levar a Gigi na Disney? Sim. Então assim, como é um lugar que eu amo, consequentemente é um lugar que eu gostaria muito de ir com a Gigi, de levar a Gigi. E também era o primeiro destino que eu pensava em fazer com ela de viagem internacional, por ser um destino que eu já conheço, que eu já sei como que é, que eu sei que eu teria estrutura no sentido de conseguir as coisas com mais facilidade do que destinos mais exóticos, digamos assim. Então já tá um ponto aí do porquê também que eu quis, né, fazer essa viagem. Sobre as expectativas, eu pensava assim, bom, ela vai ter um ano e 2 quando a gente viajar, né, que a gente foi viajar dia 30 para 31 de dezembro de 2022 pra 2023. Então, e ela completou 1 ano e 2 meses lá na viagem, né? Eu sabia que não seria uma viagem uau, incrível pra Gigi. Que não seria uma viagem que a Gigi iria se recordar. Nossa, daqui não sei quantos anos ela vai lembrar dessa viagem. Eu já sabia que não, porque, né, gente, é uma criança de 1 ano. Ela não vai ter memória consciente daquilo que ela viveu com 1 ano de idade. Eu sabia que não era tanto uma viagem para ela, e sim uma viagem pra mim. Uma viagem pra mim com ela, no sentido de eu vou lembrar de tudo. Eu vou lembrar de cada momento que eu vivi com ela nessa viagem. Eu sei que ela não vai lembrar, mas eu vou lembrar, e a recordação, as fotos, o momento, tudo. Então eu já comecei por aí alinhando as minhas expectativas. Outra questão que eu também pensei muito antes é, bom, são 30 dias de viagem. Normalmente já é cansativo ficar muito tempo longe pra nós adultos. Já é cansativo uma viagem pra Disney, mesmo que seja por um período curto,
porque anda muito, acorda cedo, dorme tarde e tal, já é uma viagem um pouco mais... Não é uma viagem pra relaxar e ficar num spa all inclusive, então já é uma viagem um pouco mais cansativa. Eu estou indo com uma criança de 1 ano, que até então não estava andando sozinha completamente, então era colo e amamentando. Então eu também já alinhei essa expectativa de que ia ser mais difícil, que ia ser mais cansativo e que ia ser um outro ritmo. Não sabia que ritmo seria esse, obviamente, não tem como eu saber, mas sabia que não ia ser igual eu já viajei antes, sabe? Tipo, eu fui com essa cabeça também. E eu e o Leandro, que é meu marido, a gente conversou muito sobre isso antes, a gente é muito parceiro nessa questão de, né, de criar e de cuidar da Gigi, então a gente tava junto nisso e a gente falou, ó, um tem que ajudar o outro e tal. Mas, ao mesmo tempo que ia ser mais cansativo, a gente falou, a gente vai tentar fazer acontecer, a gente não vai deixar com que a viagem como um todo faça com que a gente, tipo... Ai, estamos muito cansados, não vamos sair, não vamos fazer isso, porque a gente tá viajando, a gente tá fora de casa, a gente tá numa oportunidade e a gente tá gastando em dólar, né? Também. Então a gente falou assim, a gente vai tentar fazer acontecer. E outra, né, gente? A gente não foi sozinho, só eu, ele e a Gigi. A gente foi num grupo, na nossa família. A gente tava num total com a Gigi de 13 pessoas. Então é muita gente... muitas vontades, muitas coisas pra fazer. Então a gente também falou assim, bom, a gente vai tentar ao máximo acompanhar o grupo, pra que a gente não fique só no tipo, ah, hoje a gente vai sair de casa, vamos tentar, tipo, não, coloca a Gigi nas costas e bora, vamos não sei o que, leva comida. Vão ser 30 dias um pouco mais de perrengue, mas a gente tem que se virar, porque não é sempre que a gente viaja, né? Então a gente também foi com essa expectativa alinhada. E aí, sobre Gigi e Disney, muita gente falou pra mim, ah, imagina ela lá, nossa, que fofinha, nossa, imagina ela tirando foto com os personagens, nossa, imagina ela de fantasia. Só que eu coloquei na minha cabeça, assim, se rolar, rolou. Se não rolar, tá tudo bem, porque pode ser que eu coloque a fantasia e ela não goste, e ela fique irritada. Pode ser que eu vá tirar foto com os personagens e ela nem ligue, ou que ela chore, porque muitas crianças choram quando, né, encontra com os personagens e tal. Então eu não criei muitas expectativas nesse sentido. E fui surpreendida, o que foi muito bom. Mas se eu tivesse criado expectativas, isso poderia ter atrapalhado um pouco essa questão de como a viagem foi pra mim. E aí, como que foi? Gente, primeira coisa, o que eu tenho que falar é que a Gigi, minha filha, ela é muito boazinha. Ela é uma criança muito tranquila. Eu acho isso, meu marido acha isso, a nossa família como um todo acha isso, e outras pessoas de fora que têm uma convivência mais próxima com a Gigi falam isso, inclusive até a escola dela agora, tudo. Ela é uma criança muito tranquila, se você for comparar de modo geral com a maioria. Então ela é mais boazinha do que o normal, então ela foge um pouco ali da curva. Mas mesmo sabendo que ela era boazinha, eu tava esperando muitas coisas, né? Então ela é uma criança muito boazinha. Aí tem um outro detalhe, eu ainda estava amamentando na viagem. Foi uma opção minha, eu ainda estava amamentando antes da viagem. Eu decidi que eu não ia parar com a amamentação, eu não ia fazer o desmame antes da viagem. Por quê? Porque eu sabia que durante a viagem estar amamentando seria muito prático e muito facilitador pra mim. E foi. Então assim, foi uma boa escolha. Apesar de que foi bem cansativo também por conta da amamentação, mas foi uma coisa que facilitou muito. Então, por exemplo, nasceram 5 dentes na Gigi durante a viagem. Então assim, ela já tava um tempão sem nascer dente nenhum. Foi só a gente viajar. Durante esses 30 dias, nasceram 5 dentes na boca dela, 4 em cima e 1 embaixo. Então pensa como ela não tava incomodada, irritada, coçando esses dentes e chorando. Ela não chegou a ter febre nem nada do tipo por conta dos dentes, mas ela ficava bem irritada. Tudo ela colocava na boca, a mão ela colocava, ela resmungava bastante. Qualquer reclamação, qualquer não sei o que, ela tinha o peito, que querendo ou não, é uma forma dela se acalmar. Estar amamentando foi essencial. Tanto por conta dos dentes, quanto pelo avião, que ajudou muito, assim, a Gigi dormiu, foi um voo noturno, o que também ajudou muito na nossa viagem, mas ela dormiu o voo todo, então assim, foi muito tranquilo. Ela acordava, já pegava no peito, já voltava a dormir. Na viagem, às vezes, sei lá, eu levava comida pra ela durante todo dia, assim, mas às vezes ela comia, às vezes ela não comia direito, não gostava da comida e tal. Qualquer coisa, tinha o peito, que já dá uma alimentada, que já enche um pouco a barriga. Claro que ela tá numa fase que ela não fica só no peito sem comer, óbvio que não. Mas já serve de algum consolo ali.
Caiu, se machucou, peito, já para de chorar. Tá começando a ficar com sono, peito, dorme. Então assim, me ajudou muito nesse sentido. Só que ao mesmo tempo, ela só queria ficar comigo porque ela queria o tempo todo mamar, porque o dente tava coçando, porque não sei o que. Porque eu acho que também ela via que ela tava num lugar novo, desconhecido, com muita gente, então ela queria ficar comigo, que ela se sente protegida, ela queria mamar. Então ela ficou muito tempo comigo. Tanto é, a gente quase não usou muito o carrinho. A gente saía todo dia, levava o carrinho todo dia, mas ela ficava poucos minutos do dia no carrinho. Se ela dormia, a gente conseguia deixar ela lá até ela acordar, se ela fazia um cochilo. Mas acordada mesmo, tipo, ah, vamos no carrinho pra passear, a gente só conseguia deixar ela um tempo e logo ela já se irritava e queria o meu colo. Às vezes ela ficava um pouco com o Leandro, mas se ela me visse, ela queria ficar comigo. Então o que eu usei muito foi aquele canguru, porque eu não aguentava ficar o tempo todo com ela no meu braço, né? Então eu usei muito aquele canguru e eu também conseguia amamentar no canguru. Isso, gente, foi uma mão na roda, porque tava no parque, ela começava a chorar, ou ela tava com sono, ela tava com fome, eu colocava ela no canguru, colocava ela no peito, ninguém via que ela tava mamando, porque não dava pra ver nada, e continuava andando, ia fazer o que tinha que fazer e ela tava aqui, então ajudou muito. Só que isso me deixou muito cansada, porque ela só queria ficar comigo e ela ficou muito tempo no peito. Ela mamou muito tempo nessa viagem, mais do que normalmente ela já estava acostumada a mamar antes da viagem. Um pouco por conta dos dentes e também eu acho que por conta de toda essa mudança, fora da rotina e tudo mais, então ela ficou grudada no peito. E isso foi um pouco cansativo, mas também teve a questão de que o peito ajudou nesses casos, né? Aí, além dos 5 dentes que nasceram durante a viagem, a Gigi começou a andar. E cara, ela já tava começando a dar uns passinhos de distâncias curtas, ficava de pé, andando com a mão dada, ela já andava tal, mas na viagem que deslanchou mesmo dela andar pra qualquer lugar sozinha, sem se segurar, distâncias maiores, e agora não para mais, né, porque depois que começa. Mas isso foi muito especial, porque aí a gente viu ela dando, sabe, praticamente os seus primeiros passinhos ali na Disney, que pra gente, pra mim como fã e como mãe, foi muito especial. Então não era uma questão que eu imaginava, que tava nas minhas expectativas disso, mas que foi muito legal, que me surpreendeu. E foi muito gostoso nesses 30 dias ver a evolução que ela teve, tanto no andar quanto nas coisas que ela começou a falar. Ela começou a entender mais a logística das coisas. No começo da viagem ela via o Mickey, ela sabia quem era, mas mais ou menos assim. Depois ela reconhecia qualquer desenhinho que tinha o Mickey, ela já reconhecia e ficava Mi de Mickey. E também assim, a gente fez foto com os personagens. Eu não tinha grandes expectativas de como seria a reação dela, mas foi a melhor das expectativas. E aí ela amou muito tirar foto com os personagens. Eu não esperava que ela ia ficar tão feliz. E aí eu decidi que eu fiz foto com todos os personagens que eu consegui em todos os dias de parque que a gente fez, porque eu percebi que era o que ela mais amava, assim. Então assim, eu não tinha essa expectativa. Até tinha falado pra minha mãe essa viagem, ah, imagina, nem vou perder tempo com isso, porque ela nem vai entender, nem vai ligar. E ela amou, e foi demais, e tipo, pra mim foi demais ver isso, sabe? Essa reação dela, a interação com os personagens. Então a gente tirou foto com vários personagens. Eu coloquei fantasia nela em algumas ocasiões, então de Jessie, de Jessie do Toy Story, coloquei de Elsa do Frozen, coloquei ela com a roupinha dos Minions, coloquei ela com a roupinha de Hogwarts do Harry Potter e tirei foto na parte do Harry Potter. Então teve vários momentos que foram incríveis e que eu não sabia como seriam, né? Não sabia o que esperar, o que seria daquele momento, e foi demais. Foi muito legal, muito especial. Mas que nem questão de ser cansativo. Foi cansativo, gente. Zero rotina. Cada dia a gente chegava em casa no horário, ia dormir no horário. Anda muito de carro. E a Gigi não é uma criança que gosta muito de andar de carro. Então ela ficava irritada e às vezes chorando no caminho. Então tinha essas questões de deslocamento que às vezes era mais complicado. Nos lugares também, assim, então tipo, tinha toda essa logística de acordar mais cedo, eu e Leandro, pra preparar a marmitinha, a lancheira com as comidas dela, pra levar tudo, porque a gente come na rua, come em qualquer restaurante. Mas, apesar dos restaurantes terem a opção de menu kids, eu achava tudo muito condimentado, muito... Ela não come, ela ainda come uma comida bem saudável, assim, então a gente levava comida, a gente comprava comida congelada saudável ou fazia.
algumas coisas, levava frutas, levava as opções de lanche que ela gostava. Até porque às vezes a gente deixa pra almoçar, sei lá, 2, 3 da tarde, né? A gente consegue segurar a fome, a criança não. Então tinha que estar com a comida ali sempre fácil pra ela. Então a gente tinha que acordar mais cedo, preparar tudo, levar. E às vezes tava tipo no meio do dia, tinha que parar onde tava pra dar comida pra ela. Em muitos momentos a gente teve que trocar fralda dentro do carro, porque às vezes a gente tava em loja que não tinha trocador, não tinha banheiro, ou tinha, mas não era legal. Então a gente acabava trocando dentro do carro. Nos parques não, nos parques isso era bem tranquilo, a questão de troca de fralda e tal. Mas mais nos outros dias, né, de shopping, de passeio, enfim, a gente trocava no carro. Até dar comida, dava no carrinho, dava no carro. Quando a gente tava no restaurante, aí ela sentava num cadeirão e comia junto. Então era totalmente sem rotina e a gente ia se adaptando e ia vendo como que dava. E é o que eu falei, isso tudo porque a Gigi ela é muito boazinha. E mesmo sem rotina e mesmo com tudo isso, ela era muito de boa. Porque normalmente uma criança quando sai muito da rotina, complica um pouco, né? Então assim, foi bem de boa também com a Gigi também por conta de tudo isso. E tem aquela coisa que vocês acabam, quem assistiu o reality viu, que a Gigi é minha filha e do Leandro, óbvio, ponto. Que a responsabilidade é nossa, a gente sabe. Mas a gente esperava um pouco, e aí talvez errado da minha parte, da questão da expectativa, de ajuda da família. Não que eles tinham obrigação e não que eles não fizeram nada, também não é isso. Mas eu acho que por eles não, na maioria ali, não ter filho ou, né, filho muito crescido, minha mãe, minha avó e tal, não tinham essa, tipo assim, nossa, tem que ir mais devagar por conta da Gigi, ou tem que esperar, ou tem que não sei o que. Então, era sempre a gente que tava no ritmo deles, e maioria, né, a maioria das vezes, não vou falar sempre, a maioria das vezes a gente que ficava correndo, mesmo com uma criança, pra acompanhar o ritmo de todo mundo. E a gente sentia que não tinha muito essa ajuda de acompanhar um pouco o ritmo da Gigi, ou até de nos ajudar no sentido de trocar uma fralda, de não sei o que. Mas assim, voltando, gente, eu sei que não é obrigação e não é pra arranjar briga e a galera ficar, defendo um, defendo o outro, porque a gente conversou na viagem, a gente já se acertou, tá tudo bem entre todo mundo. Mas foi uma questão que incomodou e atrapalhou um pouco durante a viagem, porque ficou muito puxado pra gente, ficou muito sobrecarregado. Se a gente tivesse desde o início falado, ó, cada um que tá com o seu carro faz o seu rolê no seu horário e aí de vez em quando a gente se encontra, eu e o Lê a gente ia fazer um ritmo um pouco mais tranquilo pra, tipo, ser um ritmo melhor pra Gigi. Mas, como eram, vamos andar todo mundo junto, vamos ficar todo mundo junto, são muitas pessoas, muitos ritmos diferentes, então acaba agradando uns e desagradando outros, né? Não tem como, gente. Qualquer viagem de muita gente, isso vai acontecer. Então, normal. E família, né, gente? Qualquer família tem seus desentendimentos também. Então rolou um pouco disso, que a gente tinha que ficar correndo, correndo, correndo. E aí foi um pouco puxado também nesse sentido, que o Leandro percebeu que a gente falou, cara, se fosse nós três a viagem, a gente levaria de uma outra forma, a gente faria um ritmo diferente pra fazer mais pra Gigi, sabe? Mas enfim, então teve essa questão aí também. Outra coisa, a Gigi ficou gripada lá pros últimos dias, assim, mais pro final da viagem. O que, assim, desde o primeiro dia tinha alguém na casa gripado, porque, gente, avião, muito frio, gelado, ar-condicionado. Chega lá, é frio, é calor, é frio, é calor. Aí você tá com mega calor, você entra num lugar, o ar-condicionado tá geladão. Ou tá frio, você fica nessa mudança de temperatura, e fora galera com alergia à polinização, enfim, várias coisas. Então, normalmente, até quando eu viajava sem a Gigi antes e tal, eu normalmente tinha dor de garganta, eu ficava resfriada, já sabia que isso ia acontecer, porque lá você passa muito por isso, não se alimenta direito, a imunidade cai, enfim. E aí, desde o primeiro dia, todo mundo ficando ruim, e a Gigi resistindo. Eu falei, gente, ela vai ficar a viagem inteira de boa. Aí quando foi mais lá pro final, ela ficou um pouco gripada. Mas assim, eu não me assustei, porque eu já tava meio que esperando, e a gente já tem o contato do nosso pediatra, a gente já tinha levado remédio. Assim que o nariz dela começou a escorrer, eu já liguei pro pediatra, ele já me passou as orientações, ó, passa da medicação tal, de tanto em tanto tempo, isso. Lavagem nasal, que eu já tenho o costume de fazer quando ela fica doente, e inalação. Então eu já tinha levado tudo isso e começamos a fazer. Só que aí
Isso fez com que 1 ou 2 dias da viagem a gente falasse, não, vamos dar uma diminuída no nosso ritmo, porque ela tá doente, então ela precisa dormir um pouco mais, até mais tarde, descansar, pra ela se recuperar logo e pra ela ficar bem. Então a gente fez isso, eu e o Leandro, a gente percebeu esse momento, a gente tirou um pouco o pé e falou, não, vamos fazer pra ela, né, vamos dar uma diminuída, porque gripada, narizão escorrendo, fazendo lavagem, aquela coisa. Então a gente deu uma diminuída. Logo, 2 dias, 3 dias, ela já tava ficando bem e depois já ficou zerada, assim. Então voltamos ao normal. Mas não, ela não chegou a ter febre, não foi nada assim muito grave, sabe? Foi o nariz escorrendo, no início de uma gripezinha, assim. Então foi bem tranquilo. Eu não tive gripe, o Leandro quis também escorrer o nariz, mas não chegou a ter nada demais. Então foi bom porque a gente conseguiu ali continuar com a saúde ok, até pra cuidar dela e tudo. Então foi bem tranquilo também em relação a isso, assim. Então assim, ela poderia ter tido uma febre, uma infecção, uma dor de garganta, uma dor de ouvido, e não foi nada demais. Então foi de boa, assim, não dá nem pra falar dessa parte. Mas teve um momento ali, né? Teve um momento de nariz escorrendo, tal, e isso de alguma forma impactou ali em algumas questões da viagem. De alimentação, a gente sofreu um pouco com a Gigi. Ela é uma criança que come muito bem. Só que na viagem, as frutas ela amou. Comia, nossa, banana. Amou comer amora, mirtilo, que acho que ela nunca tinha comido. Enfim, as frutas iam de boa. Os snacks, então pão, que eu levei bisnaguinha, um salgadinho que eu tenho dela, que é saudável, um que eu comprei lá na viagem, tipo, isso ia de boa. Aquelas frutinhas em saquinho, que é tipo um purezinho, também ia de boa. Agora, a comida, né, em si, ela deu um pouco de trabalho. E aí, eu não tenho muita certeza exatamente do que foi. Se era a comida, o sabor da comida, que a gente comprou uma comida específica pra ela, que era bem gostosa, eu experimentei, era gostosa, sobre o sabor de comida de casa, assim. Mas, querendo ou não, o formato do arroz era diferente, não tinha do arroz também, do feijão também, não tinha aquele molhinho no feijão, então era um pouco diferente ali do que ela estava acostumada. Isso pode ser um dos fatores de por que ela não comia tão bem. Mas o que eu acho que era o principal é fora de rotina total. E aqui em casa ela tá acostumada, deu horário de comer, senta no cadeirão, ela come e ela gosta de pegar a colher e comer junto, e a gente deixa ela fazer bagunça e tal. Os dias que a gente tava dentro de casa, a gente deixava ela fazer isso também. Mas quando a gente não tava em casa, a gente tava na rua, a gente dava do potinho direto na boca dela. E aí eu acho que isso foi um dos maiores fatores de, tipo, ela não se alimentar tão bem, porque ela tá acostumada com pôr na mão, pôr na boca, pôr a mão na massa e tal. E aí tava diferente, ela tava sentada muitas vezes no carrinho ou no colo, que não é a mesma coisa. Então eu acho que isso influenciou, então ela não tava comendo muito bem. Só que aí eu falava, ó, eu e o Leandro, tipo, ó, desencana, dá fruta. Aí quando tentava sempre dar comida, a gente nunca deixava de ofertar comida pra ela no almoço e no jantar. Inclusive muitos dos cafés da manhã a gente dava ovo mexido ou omelete pra oferecer proteína pra ela. Mas assim, eu até falei, eu acho que isso é uma boa pra quem for viajar com criança pensar dessa forma. É uma exceção, né? Tipo assim, não é o que eu faço no meu dia a dia em casa. Deixa ela comer só fruta e tá tudo bem. Não. É uma viagem, você tá fora de casa, tá em outro país, tá vivendo uma outra experiência, a comida é diferente e ela não tá gostando tanto. Então, eu falei, é uma exceção. Se ela quiser ficar mais na fruta, beleza. Ela não tendo fome, tranquilo. Então, a gente meio que deu essa desencanada. Ofertava. Quando ela comia bem, comia. Quando não comia, ok, não quer comer. Quer uma banana? Quero, então comia banana. Então a gente meio que deu uma desencanada nesse sentido de alimentação. Voltou de viagem, voltou ao normal, tá? Ela ama comer. E aí tem também uma questão do tempero, da comida que ela já tá acostumada, tem tudo isso. Mas, tanto é que teve algumas comidas que a gente acabou fazendo lá, na viagem, na casa, que ela tinha uma aceitação um pouco melhor. Mas também dependia do dia, do horário do dia, então assim, várias questões, né? E isso vai variar de cada criança. Então pode ser que tenha criança que chega lá e come super bem e não vai ter esse tipo de problema. Mas com a Gigi a gente teve isso, mas isso não foi uma coisa que mexeu com a gente, sabe, emocionalmente. Eu já sabia que isso poderia acontecer, porque até, tipo, a gente foi pra praia antes de viajar pra lá.
E na praia ela também não quis comer comida, mas tava muito calor e tal, mais fruta ela comia. Aí eu falei, meu, dá mais fruta, mais opções e deixa ela, né, comer ali. Então eu já sabia que isso poderia acontecer, sabe? E aconteceu e a gente lidou dessa forma e eu acho que foi super tranquilo. Voltou de viagem, voltou a rotina, voltou a alimentação normal, então sem grandes impactos, digamos assim. Fora isso, a gente também tava suplementando ela com vitaminas, tudo isso com acompanhamento do pediatra, tá? De dormir, a Gigi, aqui com a gente em casa, ela tinha o costume de não dormir tão cedo, então ela já dormia bem tarde. Mamava pra dormir, dorme no berço, aí às vezes na metade da noite vem mamar de novo e dorme com a gente na cama. E aí na viagem eu também aluguei um berço pra ter essa opção de deixar ela no berço, às vezes eu queria sair do quarto e tal. Mas ela ficou grande parte dos dias e das noites com a gente na cama. Eu tinha esse primeiro momento de colocar ela no berço, mas ela despertava logo e vinha pra cama. E ela tinha o costume, aqui ela tem o costume, tinha, né, antes da viagem, de dormir mais tarde e acordar mais tarde. E aí na viagem a gente não tinha o horário certo de dormir, o horário certo de chegar em casa, o horário certo de acordar, variava muito de dia pra dia, assim. Eu acho que até a gente não ter tido uma rotina tão regrada antes aqui em casa com ela ajudou, porque a gente não tinha rotina na viagem, né? Então era cada dia de um jeito e a gente foi levando. Então a Gigi, quanto a isso, foi bem tranquilo. Porém, pra dormir, tinha noites um pouco mais difíceis, assim, que ela mamava mais, acordava mais. De manhã, logo que ela começava a escutar as pessoas, e nem era tão alto, tá? Eu tava num quarto, no andar de baixo da casa, e aí as pessoas desciam pra tomar café da manhã. E ninguém falava super alto nem nada. Se fosse por mim, eu nem acordava, mas a Gigi meio que já começava a perceber uma certa movimentação e o quarto começava a ficar iluminado logo cedo, porque não tinha, tipo, blackout na janela e tal. Então logo você tinha uma cortininha leve, assim, então de manhãzinha já começava a clarear muito cedo. Então ela acordava mais cedo do que ela não dormia tanto à noite, né? A soneca, o sono noturno não era tão longo. E aí isso deixava ela mais cansada durante o dia, mais irritadinha às vezes. Mas mesmo com tudo isso, ela era muito boazinha e, tipo, foi tranquilo. Então, assim, o que mais? Eu acho que de modo geral, gente, posso falar, é que foi incrível. Fabi, você recomenda viajar com uma criança de 1 ano pela sua experiência? Depende. Se é uma vontade sua, um sonho seu pra ter este momento, dá pra ir. Só que assim, vai mais com essa cabeça de que pode ser que a criança não vai curtir tanto, e vai com essa cabeça de levar num ritmo mais tranquilo, não do tipo, vou fazer um parque por dia, vou aproveitar todos os brinquedos, loucura, porque você tá com uma criança de 1 ano. Mas, agora, se você fala, não, quero que a criança aproveite mais, aí eu diria assim, espera ela ter uns 3, pelo menos, uns 3 anos, porque 3 anos é uma idade que a criança já tá falando, que ela já tá entendendo quem são os personagens, que ela já reconhece. Também não é uma idade que ela vai lembrar lá no futuro que ela fez essa viagem, mas é uma idade que você vai ver que ela vai curtir mais. Não que a Gigi não tenha curtido, que ela curtiu e muito, além das minhas expectativas. Mas ela ainda não entendia grande parte daquilo tudo que estava acontecendo, sabe? Então eu acho que uma criança um pouco maior aproveita mais e também não fica no colo, você consegue deixar mais no carrinho ou andando. A Gigi ainda tava numa fase muito de colo, sabe? Então também tinha isso. Mas não foi uma questão que a gente não aproveitou. Tanto é que a gente conseguiu fazer até brinquedos de montanha-russa, coisas que ela não podia fazer, porque a gente tava com outras pessoas e também porque a Disney tem uma facilidade que é o Rider Switch, que é uma função que quando você tá o pai e uma mãe, né, 2 pessoas, enfim, ou mais, com uma criança que não pode ir naquele brinquedo por uma questão de altura, enfim, você consegue pegar como se fosse um Fast Pass para essa pessoa que vai ficar fora da fila com a criança. Então, as outras pessoas vão na fila, pegam 1 hora, meia hora, enfim, de fila, fazem o brinquedo, enquanto essa pessoa com a criança fica fora fazendo outras coisas. Depois que essas pessoas saem do brinquedo pra ficar com a criança, eu, né, que ficava com a Gigi pra fora, não tinha que pegar a fila toda de novo, de meia hora, de 40 minutos, de 1 hora pra ir no brinquedo. Eu furava a fila com essa Fast Pass, que era o
Rider Switch. Então tem essa facilidade nos parques da Disney, que era bem legal. Então faz com que mesmo os pais que estão com crianças pequenas consigam aproveitar um pouco mais do parque, sabe? Do que eles aproveitariam se não tivesse essa função. Então dá pra você curtir um pouco os pais e também curtir um pouco as coisas que tem mais voltada pras crianças. Então tinha os showzinhos, eu achava também, não sabia como ia ser a reação dela. E a Gigi gostava, tipo, ficava prestando atenção nos showzinhos, nas paradas, quando parava os personagens, nos fogos. Ela, tipo, não tava entendendo muito, mas ela assistiu, ela não teve medo. Então, cara, assim, foi muito positiva a minha experiência, assim, de tudo, foi muito, muito positiva. E fez com que a gente tivesse mais vontade ainda de fazer viagens, não necessariamente fora do Brasil, não necessariamente pra Disney, mas mais viagens em família, nós três, com a Gigi, pra ter experiências diferentes. Porque até eu falei assim, a Gigi tava amando, só que ela amaria, independente dela estar na Disney ou em um outro lugar, um outro parque, enfim. Por quê? Porque ela não entende muito o que tá acontecendo ali. Ela tava gostando de estar vendo coisas diferentes, tá com várias pessoas da família, então a experiência em si tava sendo muito legal e muito bacana pra ela. Pra gente tem toda essa questão de ser a Disney, dos personagens que a gente assiste, dos filmes. Pra ela ainda nessa fase que ela foi viajar, não. Mas fez a gente ter essa vontade de fazer mais viagens juntos pra aproveitar esses momentos. Eu acho que também deu essa coragem de, depois de ter passado por essa experiência de 30 dias fora e tal, então deu também esse, vamos fazer mais coisas. Também nos uniu bastante como família, eu, Leandro e Gigi, de perceber que, cara, a gente ainda vai viver muita coisa nós três juntos, a gente vai ter muita coisa pela frente e a gente vai ter, assim, a gente sentiu, pelo menos eu e o Leandro, com a Gigi pequena, que a gente tem bastante conexão, sincronia, a gente se ajuda bastante e tal, então isso foi muito legal. E até pra nos dar essa vontade de ter mais viagens e coisas juntos, porque senão, né, se for muito difícil, é melhor ficar em casa, que é mais fácil. O que mais que eu posso dizer pra vocês? Ai, gente, é isso, eu acho que deu pra gente aproveitar bastante, eu amei, vai ficar pra sempre guardado na minha memória e vídeos e fotos registrados e guardados também pra gente relembrar quando a gente quiser, pra quando ela for maior a gente, você não lembra, mas olha, quando você tinha um aninho você foi pra Disney, mostrar essas recordações. Então foi muito legal, assim, é um destino que eu amo muito, que eu gosto e que foi muito especial tá lá com ela, porque assim, quando eu fiz 15 anos, foi a minha viagem de 15 anos, foi ir pra Disney com a minha família. E aí foi minha primeira viagem internacional, tal. Então, com 15 anos eu fui pra Disney pela primeira vez. E aí com quase 15 anos depois, né, porque eu fui em janeiro do ano que eu faria 15 anos. E aí a gente também foi em janeiro do ano que eu vou fazer 30 anos. Então, 15 anos depois, eu fui pra Disney pela primeira vez com a minha primeira filha. Então, também foi muito especial nesse sentido, sabe? Então, pra mim, assim, foi essa emoção de estar ali. E não tava só com a minha filha, né? Tava com a minha família como um todo, vivendo coisas diferentes, coisas novas, emoções diferentes por estar com ela. E eu acho que também me deu essa visão diferente da Disney. Eu acho que eu já fui muitas e muitas vezes pra lá, mas eu sempre ia pra lá, tipo assim, curtir montanha-russa, fazer isso, fazer aquilo, aproveitar ao máximo. E dessa vez eu fui pra lá e eu não ficava assistindo o show. Eu ficava assistindo a cara dela vendo o show. Eu ficava vendo qual seria a reação dela vendo os personagens. Eu tava nem aí pro Mickey a hora que eu ia tirar foto com o Mickey. Eu queria ver ela vendo o Mickey. Então me deu uma outra perspectiva da viagem, uma outra perspectiva da Disney, de me trazer esse olhar da magia, que a magia tá no que a gente vê, no que a gente acredita. Então eu via os olhinhos dela brilhando, ela feliz de ver os personagens. Então eu queria ver ela, não queria ver os personagens, não era isso que eu tava, não era esse o meu foco, sabe? Então me trouxe toda essa noção e essa perspectiva diferente que a maternidade nos traz. Então foi muito doido, porque é isso, eu conheci uma Disney diferente, uma nova Disney do que eu já conhecia há muitos anos. Então eu fui e aproveitei, mas de uma outra forma, e foi muito legal, foi uma experiência incrível, não tem nem o que dizer, assim. Ai, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo, de saber um pouco mais
sobre a minha perspectiva de como foi a experiência da viagem com a Gigi, né, na Disney, em Orlando, tudo. Só teve uma coisa negativa: compras. Gente, fazer compras com uma criança pequena que queria o tempo todo ficar no colo mamando não foi uma experiência legal. Tanto é que assim, logo eu cansava e falava, ai, chega por hoje, vamos pra casa, vamos comer, vamos pra outro lugar. Eu não conseguia fazer o dia render. O que, se a gente parar pra pensar que o dólar tá caro e que as coisas lá estavam caras, foi bom, né? Foi positivo, me deu uma segurada ali. E mesmo assim eu comprei bastante coisa. Se vocês não viram o vídeo de comprinhas, tem vídeo de comprinhas aí. Mas eu sei que outras viagens, quando eu ia pra fazer essa parte de compras sem a Gigi, cara, meu dia rendia muito, eu conseguia fazer muitas lojas em um dia. E assim, muitas lojas eu nem fui. Eu fiz pouquíssimas lojas e repeti algumas, mas muitas lojas eu nem entrava, nem falei, ah, nem quero ir porque cansada, sem tempo, sem foco pra olhar esse tipo de coisa. Então foi um pouco negativo nesse sentido, assim, sabe? Porque a viagem não dá pra... Você tem que escolher os focos, né? Você vai focar na criança, vai focar nisso. Então teve essa questão aí. Mas fora isso, olha, de boinha, foi especial. É isso, gente, um beijo, até os próximos, deixa um joinha no vídeo, tchau! Vai lá assistir o reality, a playlist tá aqui embaixo pra vocês.